tempo para falar do transporte coletivo. Eu costumo dizer aqui que de nada adianta tomar decisões sobre o transporte coletivo atrás de uma mesa. Sabe quem é o maior especialista que eu conheço no transporte coletivo? Esse moço aqui, essa senhora aqui, essa outra senhora aqui, essa senhora aqui. Quem usa o busão todo dia. São eles que entendem. E eu sempre digo aqui, eu quero ouvir você, porque eu não pego ônibus. Sou bem sincero. Moro perto da TV, venho e volto de carro. Então, você que usa o transporte coletivo tem que ser ouvido, sempre. No início da pandemia, a gente falou e falou muito aqui da superlotação. Cobramos e cobramos muito, o número de ônibus aumentou. E aí parece que a situação melhorou um pouco. Estamos no ideal? Não. Hoje de manhã, a Daniela Calçavara flagrou no Terminal Central algumas linhas com uma superlotação enorme. Vamos acompanhar, 12:05, já eu quero a tua opinião. Eu quero a tua nota para o transporte coletivo de Londrina. Enche a tela. A simples rotina de ir e voltar do trabalho tem sido uma fonte a mais de preocupação para Andréia. Ela conta que mesmo com comércio e indústrias funcionando normalmente, os horários de ônibus ainda seguem reduzidos. E eles estão agrupando duas linhas em uma única linha, né? O que aumenta ainda mais o movimento dentro dos ônibus. Isso porque ela frequenta só o terminal Acapulco, na zona sul de Londrina, onde o fluxo de passageiros é bem menor do que no terminal central. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias. Em algumas linhas, como a 213, por exemplo, nos horários de pico, é um ônibus atrás do outro. Daí não tem lotação. Mas nem todas são assim. Pega ônibus lotado em alguma outra linha ou não? Pego, sim, pego. O Guilherme Pires, Antares, isso aí. Peguei vários ônibus lotados e não tá fácil. Aglomeração, povo de pé em cima, bastante pessoas idosas também. Mesmo nas linhas em que o movimento é um pouco menor, a situação que a gente vê aqui no Terminal Central é a mesma. Aglomeração dos passageiros na hora do embarque. Porque, como os ônibus não estão com os seus horários ainda regulares, como era antes do início da pandemia, ninguém quer perder a chance de embarcar e conseguir um assento para chegar até o seu destino. Está muito lotado, muito lotado. Eles tiram o ônibus e não avisam ninguém. Não voltou ao normal o número de linhas, os horários? Não. Está faltando muito ônibus ainda. Situações como essa provocam medo nos passageiros. A gente tem criança em casa, tem idosos em casa. Como que pega ônibus lotado desse jeito? Para trabalhar, não pode ter aglomeração. Agora, para entrar em ônibus, é complicado. Muita gente aglomerada, uma em cima da outra. Tem os sentados, mas tem muita gente em pé também. Segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, quase 50 mil pessoas continuaram usando o transporte coletivo durante a pandemia. O número é mais baixo que em períodos normais, porque as escolas continuam fechadas e algumas empresas adotaram um sistema de trabalho em casa, o home office. Mas, para quem precisa encarar veículos lotados, já passou da hora de os ônibus voltarem aos seus horários normais, sem frota reduzida. Todos os dias é assim. Ele sai cheio do jeito que vocês estão vendo e à tarde é a mesma coisa. Então, a vida já foi retomada. Vamos ser sinceros. Estava falando com a Daniela agora há pouco. O que é que não voltou ao normal ainda? Que poderia impactar no transporte coletivo? As aulas. Porque está todo mundo trabalhando. Então não justifica que a gente tenha um volume menor de ônibus nas linhas. Concorda comigo? Vamos ao vivo com a Laís, para ouvir as pessoas que estão lá no terminal agora. Mesmo que agora, Laís, a situação esteja mais tranquila, vê com as pessoas aí, quando elas foram para o centro, acredito que quem está aí tem muita gente que já está voltando para casa, porque a coisa se complica muito entre as 6 e as 7, 7:30 da manhã, e depois no finalzinho de tarde a partir das 5, né? Qual é a situação que essas pessoas viveram hoje cedo, Laís? Pois é, Juliana, exatamente isso que você explicou, né? Sempre em horários de pico é que o problema realmente acontece. Agora a gente começa a perceber que o pessoal está aqui, principalmente nessa linha onde as pessoas passam por aqueles locais onde tem clínicas, onde as pessoas fazem exames. Então elas ficam aqui sentadas e aguardando. Eu vou perguntar para essa senhora aqui como é que tá. A gente está ao vivo no Balanço Geral com o Juliano. Queria saber como é que tá para a senhora o dia a dia, para pegar um ônibus, se a senhora fica preocupada, né, por conta dessa situação da pandemia. Uma vergonha.
O ônibus do São Lourenço não vem 203. Leva mais de 1 hora para ele vir. E como que a senhora faz? A senhora às vezes até espera um pouquinho? Tenho que esperar. Quando eu não venho com meus filhos, eu tenho que esperar. Tá certo, muito obrigada, viu? Vamos continuar perguntando aqui. E para a senhora, como é que é? Em plena pandemia, ter que ficar em aglomeração, a senhora fica preocupada? É muito difícil, viu, moça? Tá difícil o ônibus aqui em Londrina, viu? Tá um caos. A gente não pode fazer algumas coisas, né? Mas parece que dentro do ônibus pode ter aglomeração. E esse é o questionamento de todo mundo, né? É isso mesmo, é verdade. Vou continuar aqui perguntando para o pessoal. Pode falar. O ônibus, os horários dos ônibus não. Uma hora tá atrasado, outra hora acho que tá adiantado, é aquela correria, sabe? Tá certo, muito obrigada pelas informações. Anda devagar, outra hora eles correm demais. Tá certo. E olha só, Juliano, é sempre por conta dessa situação. O horário do comércio está reduzido. Então, na teoria, aí os ônibus também estão andando com uma linha reduzida. Então, o que acontece? As pessoas continuam, né, frequentando o centro, fazendo todas as atividades. Como você disse, né, somente as escolas não retornaram ainda. Então, essa escala está reduzida, as pessoas continuam necessitando do transporte coletivo. E aí, quando elas querem fazer aí esse transporte para poder realizar alguma atividade, elas precisam ficar aqui no terminal central. E até uma informação importante em relação a como que está sendo os cuidados aqui, Juliano. A gente vem falando bastante tempo, né, sobre a limpeza dos ônibus. Pelo que a gente percebeu aqui, não está tendo limpeza. Pelo menos nesse trecho onde nós estamos, eu dei uma olhada, dei uma verificada, inclusive, também é uma outra reclamação da população. Então é isso, Juliana. A gente sabe que nos horários de pico tem mais movimento, mas também tem gente sofrendo nesse horário do almoço, principalmente para ter que esperar. Porque a pessoa vai esperando e aí acontece a aglomeração. E é isso o que não pode acontecer durante a pandemia, né? Exatamente, Laís. Eu não consigo me esquecer da imagem que você me trouxe numa reportagem, imagem feita pelo nosso Marcelo Bonomini. Eles foram até o terminal do Cafezal, bem no início da pandemia, e começaram a filmar, né, a limpeza lá. Beleza. Mas foi só eles virarem as costas e fazerem uma imagem do lado de fora, por cima da grade, para flagrar que a limpeza parou na hora. Era só na hora que chegava a imprensa. Aí houve aquela informação de que tudo isso seria seguido à risca, parece que parou de novo, tá? Vamos às informações oficiais. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Londrina diz que as empresas continuam atentas às medidas de prevenção e seguindo todas as orientações do poder público. Já a CMTU, a autarquia municipal que coordena o transporte coletivo, disse em nota que permanece orientando a todos os usuários do transporte coletivo quanto à necessidade de seguir os horários estabelecidos nos 3 decretos que regulam o escalonamento do início e do término das atividades econômicas. Diz que os decretos foram criados para evitar aglomeração. Em relação ao aumento do número de ônibus, esclarece a CMTU que todos os terminais contam com veículos extras para serem utilizados nas linhas que apresentarem demanda acima do programado em determinadas viagens. Com relação às informações apresentadas pela emissora, nós aqui, a RIC, né? A CMTU informa que irá tomar as devidas providências, visando identificar quais linhas se referem para que seja possível ampliar a oferta de viagens. Aliás, eu queria muito falar com o Wilson de Jesus, que é o responsável pelo transporte coletivo na CMTU, mas nem sinal de Jesus, né? Esse Jesus aqui a gente não consegue falar com ele de jeito nenhum. Eu queria entender, tá? Como é que é a fiscalização, como é que esse controle está sendo feito.